Abra sua Bíblia no Salmo 71. E eu aproveito, para, como pastor, tentar ajudar. A gente, às vezes, fala Salmo, capítulo tal. Salmo não é capítulos, os salmos, eles são individuais. Salmo é uma coletânea. Pegaram uma coletânea de salmo e organizaram, e a gente tem, então, aqui os salmos, que um poderia ser o último poderia ser o oitavo. Então, quando a gente vai pegar, a gente vai ler o Salmo de número 71, que está na posição 71. Eu vou focar mais do 12 em diante, mas eu gostaria que a gente lesse todo ele junto, não é tão grande, são 24 versículos. Está aí em cima já? Salmo 71? Então vamos lá. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Número 2. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és minha rocha e minha fortaleza. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti a minha confiança desde a juventude. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. A minha boca transborda do teu louvor, e todo dia proclamo o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se, planejam matar. Deus o abandonou, dizem eles. Persiga-no e prenda-no, pois ninguém o livrará. Não fiqueis longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Recordarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, das profundezas da terra, de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Todos, a minha língua sem os teus atos de justiça, pois os que querem prejudicar-me foram. Amém. Senhor, tua palavra foi lida, que eu alcance de ti graça e bondade, para poder ser um instrumento e falar ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus, prepara, Senhor, os nossos corações, através do teu Santo Espírito, porque é Ele, Senhor Deus, que nos faz entender, quem nos dá a sabedoria.
Eu peço que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amados, esse salmo, há uma pequena discussão da data dele e de quem o escreveu. Algumas pouquíssimas pessoas, alguns pouquíssimos estudiosos, chegam a dizer que ele é do tempo do exílio, desse tempo da Babilônia, que o povo de Deus estava cativo na Babilônia, e que Jeremias que o teria escrito. Mas baseado principalmente na Septuaginta e outros escritos, a esmagadora maioria dos estudiosos compreendem que foi Davi quem o escreveu. Mas uma coisa é unânime, esse salmo ele foi escrito por alguém que já tinha uma idade avançada. Nós vamos ver que ele fala dos cabelos brancos, ele fala da velhice, e esse salmo ele tem alguns tópicos. Se a gente fosse pegar para falar da estrutura dele, ele é dividido pelo menos em 3 estruturas. Há um momento que ele demonstra a alegria, a confiança dele, por tudo que ele já viveu na vida, e quando ele está falando de tudo que ele já viveu, ele fala de momentos bons, e fala de momentos ruins, ele fala das lutas, né? Os irmãos Josias aqui, ele falou que as lutas vêm, né, meu amado? Já disse o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições. A juventude de hoje ia dizer, né, a vida não é um morango, né, minha filha, né? E a gente precisa entender que viver é a gente viver uma luta diária. Viver enquanto cristão é mais ainda, porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para guerrear uma luta espiritual, onde está escrito em Efésios 6, a partir do versículo 10, que vai dizer, né, que a gente não luta nem contra a carne, nem contra o sangue, mas a gente luta contra principados e potestades. No caso de Davi, se de fato foi ele que escreveu, e eu prefiro crer que tenha sido ele, principalmente baseado no Salmo 22, no Salmo 35, a gente vai ver falas muito semelhantes. A gente vai ver que Davi ele tinha 2 lutas. Ele tinha a luta espiritual, porque ele foi ungido por Deus para poder ser rei, e a ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas ele também era um homem de guerras físicas, né? Ele era um homem de batalhas, ele era um guerreiro. E essa pessoa, eu não sei, aqui às vezes quando eu vou falar sobre militarismo, né, para quem não sabe, nos visita, eu sou carioca. E lá no Rio, a parte militar para o homem, ela é obrigatória. E aqui a gente sabe que no Espírito Santo as coisas não são assim. Então, normalmente, eu vou falar numa igreja onde eu pergunto assim, quem aqui já serviu? Quem aqui já foi militar? Quem aqui que já foi militar? Aí, tá vendo? Aí tem essas coisas assim, né? Que às vezes fica difícil a gente falar, mas quem foi militar sabe que você está todo o tempo sendo treinado para uma guerra. No caso de Davi, ele não só foi treinado, ele guerreou a vida toda. Quando o profeta Natã vai para ungir aquele que seria o rei sucessor de Saul, a gente vai lembrar que Davi, quando ele é ungido, ele vai dizer que ele já tinha lutado contra leão, ele já tinha lutado contra um urso, e depois ele vai lutar contra um cara chamado Golias, que é um gigante. E a partir daí, ele vai fazer parte de um exército, que vai tendo vitórias sobre vitórias. Então, a vida de Davi, ela é marcada de guerras, ela é marcada de percalços, ela é marcada de lutas. Há um outro grupo de estudiosos que vai dizer que esse salmo aqui ele é escrito quando Davi está fugindo do seu próprio filho, chamado Absalão. Muito bom. Alguém que acertou depois, a irmã Keila vai dar um bobão para vocês. Ele luta, às vezes tem perseguição contra a sua própria casa. Esse homem de lutas, ele está idoso, ele já está com a idade avançada. A gente está falando da irmã da Giza, né? Meu Deus, 101 anos, como é que conta isso? É assim, como é que a gente conta 101 anos de experiência? Imagina a biblioteca que tem dentro da cabeça da nossa irmã. Imagina quantas experiências. A gente que vai pegar aqui uma geração mais mediana, eu vou falar um pouquinho de mim quando começou nesse negócio de computador. Eu sou da época do DOS. Quem aqui sabe o que é isso, DOS? Ninguém? Ufa, valeu, Emerson, meu salvador, né? Todo mundo vai saber que a gente está velhinho, né? Meus filhos não sabem nem o que é DOS, não sabem nem o que é isso. Que hoje
clica, já está tudo ali pronto. Quem lembra aí da internet de escada? Né? Que alguém falou fax. E orelhão? Gente, uma chuva tremenda, um sol tremendo. Está todo mundo lá, né, na filia, se era sol, é um atrás do outro para pegar a sombra daquele que está na frente, para o quengo não doer tanto por causa do sol. Como dizem os capixaba, né? O sol ficava dando moca, né? Então, mas tu tinha que ligar. Hoje é pocando, né? Pocando, moca é no Rio. Ficava pocando. E aí hoje, a gente ligou, né? Já está lá o número, a gente faz assim, demorou 3 toques para atender, a gente fica estressado, né? E antigamente era lá, a fichinha botava e quando tu ficava na fila, na tua vez, quem já viveu isso? O orelhão parava de funcionar. Tu botava a ficha em cima, a ficha caía lá embaixo e tu não conseguia ligar depois daquela... Era uma maravilha. Agora imagina ela. Passou por tudo isso, Segunda Guerra, foi vivendo todas essas mudanças. E hoje ela está aqui, podendo dizer talvez, como Davi, porque Davi, ele viveu essas lutas todas, e aí ele vai dizer, leia aí rapidinho comigo, o versículo 9, antes ele estava falando na primeira parte, né, dessa parte de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, ele fala das maravilhas de Deus, depois ele vai na segunda parte, ele está fazendo uma oração sobre a vida dele, e na terceira ele já está falando sobre a certeza que ele tem na vitória, porque quando Davi fala de esperança, no hebraico, a esperança ela é diferente da gente. A gente quando fala assim, eu tenho a esperança, é que a gente crê na possibilidade daquilo que a gente espera acontecer. No hebraico, quando ele fala, eu tenho a esperança, ele tem a convicção daquilo que vai acontecer, ele apenas está esperando acontecer. E Davi, ele vai falando sobre essa esperança da certeza da vitória. Mas olha no 9 o que ele vai dizer, não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Ele está falando dessa dificuldade da idade, dessa idade avançada, que as coisas já não são mais quando a gente tinha 14, 20 aninhos. Aí pula agora para o 14. Mas eu sempre terei esperança, essa convicção em Deus. E aí ele vai dizer, e te louvarei cada vez mais. Preste atenção, ele está dizendo que ele vai louvar cada vez mais. O que ele está dizendo? Que amanhã vai ser melhor do que hoje, que depois da manhã vai ser melhor do que amanhã. E aqui quem está dizendo isso é um homem de lutas, de idade avançada. Quantas vezes a gente vai se acostumando com a graça de Deus, com a presença de Deus, a gente às vezes vai fazendo as coisas de qualquer maneira. Tem um tempão que eu não faço, que eu vou fazer agora, depois vão brigar comigo em casa, tá, gente? Eu tinha, olha lá, já até olharam uma para outra, né? Eu tinha planejado, há um tempo atrás, a pregar hoje sobre a cruz, sobre a mensagem da cruz. E aí quando veio a parte, né, de uma homenagem mais do que justa para nossa irmã, eu falei, gente, eu preciso que o senhor me dê uma direção de uma mensagem que tenha a ver com o aniversário de 101 anos. E aí eu estava lá no retiro, aí me saía um pouquinho e ia estudar. Aí veio a minha esposa, já está aí dentro. Eu falei, não, mas não é assim. Eu preciso saber o que Deus vai falar, a direção que Ele vai dar. Não é porque eu tenho conteúdo que eu tenho a certeza daquilo que Deus quer. Eu tenho que buscar no Senhor aquilo que Ele quer que fale, para que não seja eu falando aquilo que eu acho que tem que falar. Mas quantas vezes a gente se acostuma com a gente que prega, não, já sei ali, já sei o que é, já sei o que eu vou falar, ou quando a gente canta, quando a gente toca, quando a gente vai dar, a gente vai se acostumando com a graça de Deus, com a presença de Deus, com a manifestação de Deus, mas a gente está pegando um homem aqui, que já tem cabelos brancos, envelhecido, que está dizendo o seguinte, eu vou louvá-lo cada vez mais, amanhã tem que ser melhor do que hoje, a intensidade tem que ser maior do que hoje, a gratidão tem que ser maior do que hoje, o reconhecimento de quem é Deus
Tem que amanhã ser maior do que é hoje. Eu não posso me acostumar com a grandeza de Deus e achar que isso é normal, porque Ele se manifesta de glória e glória, e esse Deus, Ele é insondável. Amém, amados? E aí esse homem que tem essa idade, que tem essa esperança, ele vai falar o seguinte, que ele vai falar depois sobre a luta, mas ele vai falar que ele quer ter a vitória para contar a essa geração e a geração futura as maravilhas de Deus. Preste atenção, que eu falei que eu quero tentar ser breve. Davi, homem de luta, homem de guerra, homem de experiência com Deus, homem que Deus deu uma conquista, que Ele unificou um reinado que Ele conquistou, homem conhecido no território todo da sua época, no mundo todo da sua época. Ele passou por traições, teve problemas demais dentro da sua família, aqueles que estavam com ele, próximo dele, também o traíram, macumunaram contra ele, o próprio um dos sogros dele, que ele tinha muito, né, também planejou contra ele, e agora ele está com a idade avançada, ele poderia dizer assim: ah, Senhor, já fiz muito, né? Olha aí, hoje o reinado que eu tenho. Olha as conquistas que eu já alcancei que através do Senhor. Meu nome hoje é conhecido e vai ser conhecido de geração em geração. Eu já tenho filhos para poder me substituir. Então, Senhor, me leva. Mas não é isso que ele fala. Ele fala que ele quer ter vitória para contar a esta geração e a geração vindoura o poder e as maravilhas de Deus. Qual é o projeto, qual é o de vida de Davi? Para que Davi quer ficar vivo? Para continuar glorificando a Deus, para fazer Deus conhecido diante de todos. Vai lá no Salmo 93, que a irmã Keila lá leu, e ela parou no 14, não foi, Simone? 13 e parou no 14. Olha no 15, vou ler o 14 e o 15 do Salmo 93. 92, perdão, obrigado, amada, 92, olha só: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, tem uma razão, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para quê? Proclamar que o Senhor é justo, que Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Para que vai ficar verdejante? Para que a força vai ser renovada? Para que vai ter vigor? Para continuar declarando que só o Senhor é Deus, para fazer com que presidente Kennedy, eu vi aqui dos visitantes, tem gente de Mimoso, eu não sei onde é Leonel, fui pegar cola ali com o Felipe, mas para que tudo quanto é lugar, o povo saiba que só o Senhor é Deus, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, que é Ele que nos sustenta, é Ele que dá a vitória, Ele que nos fortalece, as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, e é por isso que não somos consumidos. Ele é Deus de graça, de compaixão, Ele é o Deus da vida, Ele é Senhor e Salvador, por isso que a gente vai continuar vivo, por isso que a gente está aqui hoje, vendo gerações da nossa irmã. E aí, às vezes, a gente quer viver para conquistar coisas. A gente quer viver para poder cada vez acumular mais dinheiro, acumular mais terreno, acumular mais grana e tantas outras coisas que hoje é o que move o coração de um montão de gente. E quando eu via a família da nossa irmã Adalgisa aqui, via vocês aqui, eu falei: meu Deus, que riqueza é maior do que isso? Que riqueza é maior dela poder olhar e ver 6, eu não sei quantas eram, né? Eu estou aqui no chutômetro pela idade que eu ia vendo, 6, 7 gerações de sua família, e na presença do Senhor, da sua esmagadora maioria. Que riqueza é maior do que essa? A Bíblia, quando nos confia filhos que são para o Senhor. Os filhos são do Senhor, que Ele confiou a nós, que nós vamos criá-lo, como disse o irmão Josias, ensina a criança no caminho, não é apontando, é junto com ele. Essa criança vai crescer e vai gerar outra criança, que vai de terceira, quarta e quinta geração, vivendo para cumprir o propósito de Deus. E a irmã Adalgisa, se ela pudesse estar agora falando para todo mundo,
Ela ia dizer, olha só, conta aí, esse tesouro que Deus me confiou, eu vou apresentá-lo para ele aquele grande dia, dizendo, Senhor, combati o bom combate, dizendo dessa convicção de que ela foi fiel naquilo que Deus confiou a ela, e que enquanto está aqui conosco, 101 anos, meu Pai do céu, internet, 5G, nunca ela imaginou um negócio desse. Eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro, e eu trabalhava na parte de TI, e eu lembro que quando apareceu um vídeo lá para a gente, vindo do Japão, que o pessoal pagava a conta na própria mesa do restaurante. Aparecia ali a conta, o cara ia, colocava o celular e a conta era paga ali pelo aplicativo. Eu falava, isso é coisa de filme, isso é mal bobeira, isso não vai acontecer não. Hoje tem um montão de lugar que é assim. Tem mercado que não tem ninguém te atendendo. Tu entra lá, quando tu bota um negócio no carrinho, o carrinho já está te falando o que é, o preço que tem e quanto que tem que pagar. E ela nunca pensou em viver nada disso, e tem tudo isso ali experimentado nela. Mas mais do que isso, teve uma palavra que ela ouviu, dizendo que só o Senhor é Deus. Essa palavra permanece imutável até o dia de hoje. E até o dia de hoje ela continua falando que só o Senhor é Deus. 101 anos proclamando que só o Senhor é Deus. Nós fomos chamados para isso, amados. Então, quando a gente olha para a nossa amada, a gente tem que se alegrar por essa misericórdia de Deus, que estende esse número de anos para ela, mas que tem um para continuar proclamando que só o Senhor é Deus, que Ele é justo e misericordioso. Você, família da nossa irmã Dalgisa, siga o caminho dela, porque esse caminho que ela segue é o caminho de Cristo. É esse caminho que pede, Senhor, dá vitória, renova as minhas forças, para que eu continue proclamando a essa geração, e olha a confiança do Davi, e a geração vindoura. Eu não quero só essa, eu quero continuar vivendo o que eu quero falar para essa, e quero falar para a seguinte. Eu termino te perguntando, quando tu pedes Deus para te manter vivo, tu pedes a Ele para te manter vivo para o quê? Qual é o teu para? Teu para é para poder conquistar os teus sonhos, teu para é para a promoção que tu esperas, teu para é para o casamento. Nada disso está errado não, tá, gente? Mas tudo isso é consequência do primeiro para anunciar a todo mundo que só o Senhor é Deus. E quantos de nós nos perdemos por causa dos outros paras, que tomam o lugar do primeiro para? E repito, aqui quem está falando isso é um homem castigado pela vida, de tantas lutas, de tantas guerras, de tantas decepções, de tantas traições, mas tudo que foram os homens que causaram, porque ele continua olhando e falando, Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha esperança, e eu sei que o Senhor fez no passado, e o Senhor vai fazer hoje, e faça, Senhor, para eu anunciar para todo mundo, que só o Senhor é Deus. Irmã Dalgisa aqui, eu sei que a audição não é mais a mesma, mas que alegria. Lá em São Mateus eu pastoreava uma irmã que agora está com 92 anos, e o Josiane me contou o que aconteceu com ela, e essa irmã, ela anda às vezes ela espera a carona do filho, não vem, ela anda 1,5 km sozinha e vai para a igreja, não fica esperando não, e ela não falta um trabalho da igreja, pode ser estudo, pode ser culto, pode ser o que for. Eu lembro que uma vez eu dando estudo, eu fui falar sobre mentira, aí eu falei, não existe, a gente inventa esse negócio de mentira branca, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E aí lá em São Mateus, de vez em sempre tinha um churrasco, o pessoal invadia a minha casa, eu ficava sabendo que ia ter churrasco na hora que o pessoal já estava chegando. E aí um desses ela foi, e aí eu fui botar uma pilha nela, ela falou, olha pastor, não existe mentirinha branca não, hein, mentirinha branca do diabo. Era uma brincadeira, mas ela trouxe o estudo na memória e meteu no meu peito. Esse exemplo que a gente
tem que seguir. É exemplo que a gente tem que entender que a gente vive para que o nome do Senhor seja glorificado, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Que Deus nos dê essa graça de podermos olhar um dia, como a irmã Dalgisa, para gerações e falar: Senhor, Tu és fiel em todo tempo, Tu és bom em todo tempo, e as Suas misericórdias duram para sempre. Eu quero te convidar a ficar de pé. O pessoal daqui que já me conhece um pouquinho, sabe que eu tentei ser o mais breve possível, né? Mas eu quero crer que a palavra tenha entrado, tenha te alcançado. Então eu quero orar contigo. A gente está aqui hoje nesse culto de ação de graça a Deus pela nossa irmã Dalgisa. Mas eu quero orar pela tua vida, eu quero que tu ores pela tua vida, para que o tempo que tu viveres, tu seja essa pessoa que glorifica a Deus com a sua existência, a ponto da tua geração ir se multiplicando e podendo saber que só o Senhor é Deus. Ah, Senhor, muito obrigado pela vida da tua serva. Muito obrigado pela família dela aqui presente. Eu não sei tanto, mas eu sei que há um cuidado dos filhos, dos netos para com ela. Meu Pai, eu sei que isso, Senhor Deus, é glorioso aos teus olhos. Eu sei, segundo a tua palavra, como o Senhor se agrada disso. E inclusive está escrito: honra ao teu pai e tua mãe, para que se proclame, para que se prospere, para que cresça, para que avance os nossos dias sobre a terra, dizendo que só o Senhor é Deus. E eu sei que essa família tem feito isso, mas eu quero pedir que tanto a família da irmã Dalgisa como a tua família, Senhor, a família de Cristo presente nesse lugar, possam se voltar para Ti, com tudo que são, com tudo que têm, e saber que cada dia que o Senhor nos concede de vida é para anunciar o Teu nome, é para anunciar o Teu reino, é para proclamar que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É para se alegrar cada vez mais em Ti e cantar cada vez mais a Ti, Te adorar cada vez com mais intensidade e mais pureza do coração. Ó Deus da glória, em nome de Jesus, pelo Teu Santo Espírito, trabalha em cada um de nós, porque somente o Espírito Santo pode nos convencer. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Somente o Senhor pode mudar, Senhor Deus, a nossa maneira de ver a vida, a fim de que podemos vê-la segundo os olhos do Espírito, segundo a Tua palavra. Que riqueza da Tua filha, Pai. Essa riqueza dessa longevidade, a riqueza dessa família de tanta geração aqui nessa noite, ouvindo da Tua palavra, cantando louvores a Ti, orando e recebendo oração. Pai, isso é riqueza que está acumulada no céu, onde o ladrão não rouba e onde a traça não corrói. Nos ensine a viver dessa maneira. Fala aos nossos corações, que possamos no ano de 2025 estar aqui de novo com a Tua filha, Senhor, vendo essa geração maior, vendo, Senhor Deus, os que estão pequenos mais crescidos, mas declarando que o Senhor é bom e que a sua benignidade dura para sempre. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor há de fazer. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Agora, pessoal do Ministério de Música, é uma parte que eu não consigo cantar, né? Então, vamos cantar um parabéns, amado? Vamos? Sim. Fábio já deu a noninha ali, né, Fábio? A noninha para a gente cantar os parabéns.
nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amados, nós vamos encerrar esse momento, mas nós temos um bolinho, né? Eu não quero querer que seja um bolinho, que tem que ser um bolão, né? Que um bolinho, a gente tem um bolinho aqui ao lado e a gente vai ficar muito feliz com a tua presença ali conosco, amém? Senhor, obrigado pela sua bondade, pelas suas maravilhas. Obrigado pela sua benignidade. Como é bom contemplar a tua fidelidade, Senhor Deus. Muito obrigado. Eu quero te louvar outra vez, Senhor Deus, pela vida da nossa irmã e toda a sua família. Eu quero te agradecer por cada pessoa presente aqui nesse lugar, por cada visitante. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor continue a ministrar em nossos corações e que esse tempo ali do lado de fora, na confraternização, Senhor Deus, no partir do pão, seja um momento de edificação, de alegria, de contentamento em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. Coloque sobre a mão do seu irmão, da sua irmã que está ao seu lado, em apenas um simbolismo de unidade, de comunhão. Somos membros de um mesmo corpo, somos a igreja do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor incomparável e imensurável de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, que a inspiração e a revelação e o consolo do Espírito Santo seja abundante sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre o povo de Deus espalhado sobre a terra, e que a igreja do Senhor diga amém.